Hoje nós vamos começar o nosso terceiro estudo, né, o nosso terceiro episódio. E o nosso título é Por que os amigos sofrem? Eu quero convidar vocês agora a começar o nosso estudo. Muito bem. Por que os amigos sofrem? Interessante essa pergunta, né, Júlio? A gente vai ver agora, né, nesse estudo de hoje, por que isso acontece, por que essas coisas acontecem, por que as pessoas sofrem, né? Por que elas têm doença, por que tem muita coisa, né? A gente vê por aí algumas crianças ficam abandonadas, né? Os orfanatos sofrendo. Por que essas coisas acontecem? Né? A gente vai descobrir hoje, então, por que isso acontece. Vamos orar? Querido Jesus, obrigado porque o Senhor nos permitiu estar hoje aqui, mais uma vez, para esse estudo. Quero pedir agora ao Teu Espírito Santo seja com o Júnior, comigo e com todos aqueles que estão vendo nesse momento. Que a gente peça em nome de Jesus. Amém. Muito bem, você vai pegar a sua Bíblia, seu estudo bíblico, né? Estudo bíblico. Amigos do coração. O estudo Amigos do Coração, certo? Para a gente ler. Júnior, por que os amigos sofrem? É o nosso tema. E aí Jesus, mais uma vez, tu lembra que no estudo anterior que a gente fez, né? A gente falou que Jesus ia pregar e ele tinha usado um barco como palco? Sim. Ali naquele mesmo dia, Jesus, ele gostava de contar histórias, como a gente disse. Ele colocou uma história sobre um homem que tinha plantado uma semente. Ele foi para casa, a semente cresceu sem que ele fizesse nada para que a semente crescesse. Aí, naquele mesmo dia, Jesus contou uma outra história interessante. Nessa história aqui, diz que esse homem ele semeou um campo inteiro. Semeou trigo. Semente de trigo. O que a gente faz bolo, né? Ele foi lá e semeou a semente no campo todo. Aí, de repente, passado um tempo, os empregados dele chegam na casa dele e dizem assim: olha, meu senhor, é o seguinte, o senhor não tinha semeado trigo? Olha só, nasceu um monte de erva, chama de julho, né? Aquela de julho. Mas um monte de plantão agora aquilo não é trigo. Aí, o que ele disse? Olha, quando eu semeei trigo, mas o inimigo foi lá e jogou semente de joio no meio das sementes que eu semeei. Como o joio ele cresce mais do que o trigo, então o joio agora está aparecendo mais e sufocando o trigo. Mais do que eu semeei foi trigo. Então eu semeei joio. Quem semeou joio foi o inimigo, que queria me prejudicar. Então Jesus contou essa história. Qual a aplicação que a gente faz para a gente dessa história aí que Jesus desse, mais dessa história que Jesus contou? Aliás, as histórias que Jesus contava, ela sempre tinha um objetivo, né? Um objetivo muito legal. Na história, nessa história aí, o inimigo que jogou semente de joio no meio da semente de trigo que o homem plantou, ele representa Satanás. Satanás que veio e semeou o pecado na terra, na plantação que Jesus havia feito. Lembra que no estudo anterior Jesus tinha criado todo mundo bonito, lindo, maravilhoso? Jesus tinha criado o ser humano, o homem, a mulher, e tinha plantado um jardim lindo para eles, e eles tinham ficado lá morando naquele jardim maravilhoso. Pois é, Satanás aqui é o inimigo da história que botou joio. Satanás vem e semeia o pecado. O joio representa o pecado nessa plantação de Jesus. Né? Jesus que fez um mundo perfeito, tudo bem. Aí Satanás vem e traz o pecado para o mundo. Né? Que inimigo cruel. Mas é interessante que no estudo de hoje nós vamos entender
que esse joio, ele vai ter um momento, vai ter a hora que ele vai ser arrancado. Sabe, na história lá, que os empregados chegaram e disseram assim para o homem, disse, olha, Senhor, o senhor quer que a gente vá lá e arranca logo o joio? Sabe o que o homem do sabedoria disse? Ele disse assim, se você for tentar arrancar essa planta chamada joio, você vai puxar, quando você puxar ela, só que vai ter um momento. Quando a gente for fazer a colheita do trigo, nós vamos separar o que é joio e o que é trigo. A mesma coisa vai acontecer. Vai chegar um momento que Deus vai vir e Ele vai buscar aquelas pessoas que são dele. E Ele vai separar aqueles que são do inimigo, que são pecadores. Vai haver uma separação. Então, no momento certo, isso vai acontecer. Tem umas questões aqui para a gente responder falso verdadeiro, então a gente vai abrir a Bíblia agora para a gente entender como é que vai acontecer esse processo na eliminação em definitiva do pecado do mundo. Vamos abrir aí Gênesis, é o primeiro livro aí, capítulo 2. E nós vamos para os versos 16 e 17. E nós vamos aí, vamos dizer se é falso ou se é verdadeiro a seguinte afirmação. Deus disse para Adão e Eva não comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso é falso ou se é verdadeiro? Vamos ver o texto, o que a Bíblia diz? Verso 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem de toda árvore do jardim, comeras livremente. Verso 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então é falso ou verdadeiro que Deus disse para Adão e Eva não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? É verdadeiro. É verdadeiro, né? Então o que tu vai colocar aí? Verdadeiro. Você que tem o seu estudo em casa aí, você está nos acompanhando, você também vai colocar aí o que você acha. O Júnior disse que é verdadeiro, né? Ele colocou verdadeiro. Agora nós vamos ver Mateus. Vamos ver se é um livro de Gênesis. Não, não tem mais Gênesis não. Vamos para Mateus, lá no Novo Testamento. Vamos ver Mateus, aqui. E aí você, nesse texto bíblico, vai descobrir se essa frase é verdadeira ou não. O inimigo da história que semeia joio, ele apresenta as pessoas que passam pelo mal. Aquela pessoa que foi lá e jogou joio, semente ruim, na plantação do homem. São as pessoas que elas gostam de dar Verso 39. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do cego e os ceifeiros são os anjos. Então a frase diz que o inimigo da história que semeia representa pessoas que gostam de ajudar. Isso é falso ou é verdadeiro? É falso. Falso, né? Por quê? Porque o texto bíblico fala que a semente que a pessoa que jogou essa semente representa o diabo. Né? Então é falso. Então o Júlio vai colocar aqui é falso. E você tem aí também, coloca a sua opinião. Isso é falso e verdadeiro. Agora Pedro, 1 Pedro. Primeira Pedro 5,8. O diabo é inimigo de todos os amigos de Deus. Falso ou verdadeiro? O diabo é inimigo de todos os amigos de Deus. Falso ou verdadeiro? 7 sombrios e brilhantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar.
que o diabo faz? Ele procura alguém para devorar. Como se fosse Um leão. Como se fosse um leão, ele está procurando as pessoas para devorar. Quem é amigo de Jesus? Está salvo? Sim. Está salvo, então está protegido. Deixa eu responder a frase. O diabo ele é inimigo de todos os amigos de Jesus? Não. Ele está procurando devorar quem? Não é os amigos de Jesus? Sim. Então, é falso ou verdadeiro? Ele é amigo? Não, ele é inimigo de todos os amigos de Jesus? É falso ou verdadeiro? Verdadeiro. Verdadeiro, ele é inimigo de todos os amigos de Jesus. Né? Então você aí marca também aí na sua casa se você concorda com o Júlio. Né? A frase é verdadeira. O diabo é inimigo de todos os amigos de Jesus. Agora vamos voltar no Velho Testamento. Ezequiel. Já que a gente está perto de João, bora logo ver essa de João 8,44. 8,44. Jesus, a gente fala verdadeiro. O diabo não é inimigo. Mas que o vosso pai, ele está fazendo o desejo, ele foi o Messias desde o princípio e jamais se for, na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Muito forte, né? Então, o verso, baseado nessa leitura que o Júlio fez ali, essa afirmação aqui, o diabo não é mentiroso, ele é falso ou é verdadeiro? O diabo não é mentiroso, isso é falso ou verdadeiro? É falso. Por quê? Porque ele é um mentiroso. Ele é mentira, né? Antes da gente ir lá para o Apocalipse, vamos lá em Ezequiel, né, que é o que a gente ficou pendente aqui. Ezequiel aqui no Velho Testamento. E nós vamos ver quando o diabo foi criado por Deus, ele era perfeito? Certo. É verdadeiro ou é falso? Vai saber se quando o diabo foi criado, se ele era perfeito, né? 28:14 até o 15. Tu eras querubim da guarda, ungido e de estabelecer, permanecias no monte santo de Deus. No brilho das trevas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, afirma que o diabo, se ele era perfeito ou não, é falso ou verdadeiro? É falso ou é verdadeiro? Qual é a afirmativa? Vamos saber aqui. Quando o diabo foi criado por Deus, ele era perfeito? Sim, é verdadeiro. Então é verdadeiro. Né? Então se você concorda com o Júlio, responda aí. Porque o texto bíblico está falando que o diabo era perfeito. Querubim, ele era um anjo. Já pensou um anjo se rebela contra Deus? Né? Isso aconteceu com o diabo. Agora vamos para Apocalipse. Último livro da Bíblia, Júlio. Agora a gente já tem Romanos aqui. Agora vamos aproveitar que a gente abriu Romanos, nós abrimos a Bíblia. Vamos ver Romanos 6, 23. 6, 23. Aí no Romanos 6, 23, nós vamos ver o seguinte: o salário do pecado é morte, que traz tanta dor e sofrimento. É falso ou verdadeiro essa frase, que o salário do pecado é morte? Verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é Deus, é a vida eterna, em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, essa frase, o salário do pecado é morte, que traz tanta dor e sofrimento,
ela é falsa ou ela é verdadeira? É verdadeiro. Verdadeiro, só o pecado é morte, né? Como diz o texto bíblico aí. Então você também marca aí verdadeiro, se você concorda com a opinião. Ah, sim, faltou o Apocalipse. Você já virar a folha aqui. Apocalipse 12:9. Último livro da Bíblia. Apocalipse 12. O diabo, disfarçado de serpente, enganou Eva. Será que isso é falso ou é verdadeiro? Não sei. Vamos ver aí. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo, e Satanás, o seduto de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Lá em Gênesis 3, de 6 a 13, há uma história falando que a serpente, que o diabo entrou numa serpente e enganou a Eva, né? Então isso está lá em Gênesis 3, de 6 a 13. Em Apocalipse fala que o diabo, o dragão, é o diabo, a antiga serpente, se referindo então ao fato de ele ter entrado na serpente na Eva. Então, baseado nisso aí, a gente pode afirmar: o diabo disfarçado de serpente enganou a Eva. Isso é falso ou é verdadeiro? É verdadeiro. Está registrado no texto lá no Gênesis, né? Que ela entrou, que o diabo entrou na serpente e enganou a Eva. Ok. Então nós aprendemos, né, nesses versos que a gente leu aqui, que é verdadeiro que Deus disse para Adão e Eva não comerem do fruto. O diabo entrou lá, né, e disse para ela que ela podia comer. É falso que o inimigo da história que semeia joio representa pessoas que gostam de Jesus. Nós vimos que é verdadeiro que o diabo é inimigo de todos os amigos de Deus. Nós vimos que é verdadeiro que quando o diabo foi criado, ele era perfeito. Nós vimos que era falso que o diabo não é mentiroso, né? A Bíblia diz que ele é nós vimos que é verdadeiro que o diabo, disfarçado de serpente, enganou a Eva. Nós vimos que é verdadeiro que o salário do pecado é a morte, que traz tanta dor e sofrimento. O papai falou errado, mas é falso o que o inimigo da história semeia representa, que gosta de ajudar as pessoas. Ah, sim, é falso que o inimigo da história que semeia representa as pessoas que gostam De ajudar. e não é verdade, é falso. Né? É falso. Muito bem, Júlia, tá atento. Legal. Aqui, olha, nós temos uma outra atividade para fazer. Preste atenção abaixo para os depois de eles fossem uma pessoa que nunca tem cometido pecado. Alguma pessoa. Você não é uma pessoa que nunca tem a questão do pecado. Né? Não está atento. Né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Completar o verso abaixo, né? Para números mais. Número 5, verso 12. O nosso vídeo não ficar vamos ler o texto, Júlio? Vamos 5, 12. Voltando aqui. Número 6, Júlio. Tá com som. Passando. Verso 2. 12. A gente vai completar aí a frase, a gente vai descobrir se existe outra pessoa do grupo. Toda forma do som do pecado pelo pecado assim, porque Então, a gente precisa
acalentou, só o nada, e tinha tudo, e começa a crescer um se ele já falou uma pessoa bem, nós temos todos já podemos ter a frase que vai acreditar existe uma pessoa que nunca tenha comido chumbo de pé a todos, então a chumbo isso não existe ninguém porque depois vai ser não existe nenhuma pessoa que não tenha cometido um vários pecados desse mundo. Agora a gente tem aqui embaixo aqui, um outro, aliás, depois você vai encontrar no caso essa palavra o que estão em destaque nos textos. Então vamos lá. O primeiro texto diz assim: se dizemos que não temos pecado, nós estamos nos enganando. Aí tem uma palavra negrita, você vai encontrar onde essa palavra negrita? No caça-palavras, tá? Todo mundo vai fazer e você também pode fazer. Então, não tem pecado, estamos nos enganando. Ele diz que não tem pecado, está se enganando. Essa palavra enganar, você vai encontrar no caça-palavras. Não há verdade. E não há verdade, porque ele também está mentindo, né? Então você vai encontrar no caça-palavras a palavra verdade em nós, não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, se confessarmos os nossos pecados, você vai encontrar, vai procurar no caça-palavra, a palavra em confessarmos, né? No caça-palavra você vai encontrar a palavra confessar. Os nossos pecados, ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. E aí você vai encontrar lá no caça-palavras a palavra promessa. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Então, limpará. Você vai procurar no caça-palavras a palavra limpará. 1 João 1:8. Então vamos ler de novo o verso. Se confessarmos os nossos, se dissemos que não temos pecado, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. E ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Então você vai encontrar nessa palavra a palavra enganado, verdade, confessarmos, promessa, perdoará e limpará. Tá bom? Quem tem um estudo vai ver aí. O outro texto bíblico está em 1 João 3, verso 8. Beleza, Ju? Aqui? Essa aqui, ó. Quem continuar pecando pertence ao diabo, que o diabo peca desde a criação do mundo. E o Filho de Deus veio para isto, para destruir o que o diabo tem feito. Muito bem. Então, quem continua pecando pertence, né, ao diabo, que peca desde o início do mundo. E quem é que vai destruir o diabo? Deus. O Filho de Deus, que é Jesus. Né? Jesus, ele veio para destruir as obras do diabo. Você vai encontrar no caso essa palavra, a palavra continua pecando, pertence. Vai encontrar também Filho de Deus e destruir. Vai encontrar aqui no caso essa palavra.
Qual é a tua pergunta? Enganando, né? E verdade. Verdade, ele encontrou duas. Então, depois ele vai terminar, né? Você quer a ajuda de Deus para Sim, quero. Joia, eu quero. Sim. Você quer falar seus pecados para Deus e receber seu perdão? Sim, joinha, eu quero. Muito bem, e assim a gente termina o nosso estudo de hoje. Deus abençoe você. Até o próximo estudo que nós vamos falar sobre o amigo ou amigo da verdade. Amigo de verdade. Amigo de verdade. Vai ser o nosso próximo estudo. Tá bom? Obrigado por ter participado conosco, feito atividade junto com a gente. Não é isso, Júnior? Sim. E até o próximo estudo. Que Deus abençoe você. Tchau. Tá bom? Tchau, tchau.